Na aula de hoje, iremos falar sobre o crime de desacato, que está previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro, e esclarecer, de acordo com a jurisprudência, se tal conduta em desacatar funcionário público constitui crime ou não. Antes disso, eu gostaria de informar vocês que temos um canal no Telegram, que está aqui o QR Code, bem como tem um canal no grupo de WhatsApp. Nesses grupos eu disponibilizo material gratuito, né, sobre aulas, né? Então você que tem interesse em fazer concursos públicos, provas de OAB, a gente disponibiliza esse conteúdo de forma gratuita para vocês. Crime de desacato, ele está previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro. Qual o conceito? Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Observe que o funcionário público ele pode ser vítima do desacato, tanto quando ele estiver em serviço, ou então quando ele estiver no seu momento de folga e for ofendido pelo simples fato de ser funcionário público. Está sujeito a uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, quem pratica esse crime. E lembrando que o objeto jurídico a ser protegido é o bom andamento da administração pública. Ou seja, quando o administrador ele tipificou a conduta de ofender um funcionário público, né, no exercício da sua função ou em razão dela, ele quis dizer o seguinte: a gente tem que penalizar quem faz esse tipo de ato para manter o bom andamento da administração pública. Vou trazer aqui um macete para vocês. Qual é o verbo? Desacatar. O que seria desacato? Seria uma ofensa, né? Você querer humilhar quem? Um funcionário público no exercício da função, ou então um funcionário público em razão dele ser funcionário público, ou seja, em razão da função dele. Então você percebe que o legislador, ele, quando tipificou esse crime de desacato, ele tipificou para coibir esse tipo de conduta. E o crime de desacato, ele pode ser praticado tanto diretamente, ou seja, quando uma pessoa vai na frente de um funcionário público e o ofende, ou então em um contexto em que ele profira a ofensa e o servidor público esteja ali próximo e escuta aquela ofensa, né? Eu vou trazer um exemplo para você. Imagine que uma pessoa ela pleiteou uma ação na justiça e não gostou do resultado. Aí ele vai lá no gabinete do magistrado e o começa a ofender. Então ele está praticando o crime de desacato, certo? Outra situação, ou a pessoa entra com ação judicial, recebe uma decisão desfavorável, vai no fórum, quando chega lá na antessala, começa a proferir xingamentos contra o magistrado por conta daquela decisão. Só que o magistrado estava na sala ao lado, escutou tudo. Aí ele vai e pratica o quê? O artigo 331 do Código Penal para o crime de desacato. Você observa que essa foi uma ofensa direta. Agora existem casos, né, que a ofensa não é uma ofensa direta. Um exemplo, a pessoa vai nas redes sociais e começa a xingar alguém. Aí essa pessoa teve conhecimento depois desse xingamento. Isso não é um crime de desacato, mas sim um crime contra a honra. Por quê? Porque não foi feita uma ofensa direta ali. Ele nem viu e nem ouviu a situação. Ele veio saber bem depois. Então vocês fiquem atentos a esse tipo de conduta para não errar a tipificação. O elemento subjetivo. Você até aqui, ó. O elemento subjetivo é o dolo. O que é que isso quer dizer? Que o crime de desacato é um crime doloso, onde a pessoa que pratica essa conduta, ela pratica de forma intencional. Portanto, não existe o crime de desacato culposo. Fique bem atento a isso. Outra situação, o elemento subjetivo especial. Então, quem pratica o crime de desacato, ele pratica com a vontade de desprestigiar a função pública exercida pelo ofendido. Ou seja,
quando uma pessoa pratica o crime de desacato, ele está ofendendo quem? A administração pública. Um tema bastante interessante e que causou muita polêmica. Foi uma declaração feita pela Comissão Interamericana dos Direitos Humanos. Eu vou sair aqui para vocês verem na tela e vou ler para vocês. Há muitos anos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, CIDH, vem decidindo que a criminalização do desacato contraria o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica. Em 1995, a comissão afirmou que as leis de desacato se prestam ao abuso como meio para silenciar ideias e opiniões consideradas incômodas pelo Estado. Bem assim, proporcionam maior nível de proteção aos agentes do Estado do que aos particulares, em contravenção aos princípios democráticos e igualitários. Então, você perceba aí que para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a conduta de ofender um funcionário público no exercício ou em razão dela, não poderia ser tipificado como crime. Agora, o que fica a pergunta, qual o posicionamento jurisprudencial sobre esse tema? É o que nós vamos ver agora. A jurisprudência do STJ acolhe esta tese, né, da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Pessoal, o STJ, normalmente, quando trata-se de matérias criminais, existem duas turmas, a quinta turma e a sexta turma. Quando há divergência de entendimento entre a quinta turma e a sexta turma do STJ, eles se unem, os ministros, e vai para uma terceira sessão. E nessa terceira sessão, eles decidem, até para ter uma segurança jurídica, né? Eu vou trazer aqui o posicionamento da quinta turma para vocês verem. TJ, quinta turma, né? Um recurso especial. O relator foi o ministro Ribeiro Dantas. Isso foi julgado em 15 de 12 de 2016. Olha o posicionamento da quinta turma. O crime de desacato não mais subsiste em nosso ordenamento jurídico, por ser incompatível com o artigo 13 do Pacto de São José da Costa Rica, pela Convenção Americana dos Direitos Humanos. Então, você perceba que, de acordo com o entendimento da quinta turma do STJ, no ano de 2016, né, o fato de ofender um servidor público no exercício da função ou em razão dela, não poderia ser tipificado como uma conduta criminosa. Então, para a quinta turma do STJ, desacato não era crime. Agora, no mesmo ano, veja o que disse a sexta turma. A turma, responsável pela matéria penal, no julgamento do HC, decidiu, por maioria, que desacatar funcionário público no exercício da sua função ou em razão dela é crime de desacato. Então, veja bem, a quinta turma diz que não é crime ofender servidor público. Já a sexta turma diz que é crime. Então, você vê que há uma insegurança jurídica. E para resolver, se juntou a quinta turma e se juntou a sexta turma, todos os ministros, né, totalizando 10, e foram para a terceira sessão do STJ para definir se desacato seria ou não crime. Isso aconteceu em 2017 e eu vou ler aqui para vocês. STJ, terceira sessão, relator para acórdão, o ministro foi Antônio Saldanha Palheiros, julgado em 24 de 5 de 2017. Chegou à seguinte conclusão os ministros: desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro. Criminalização do desacato está na contramão do humanismo, porque ressalta a preponderância do Estado, personificado em seus agentes sobre o indivíduo. A existência desse crime em nosso ordenamento jurídico é anacrônica, pois traduz desigualdade entre funcionários e particulares, o que é inaceitável no Estado democrático de direito
preconizado pela Constituição Federal de 1988. Então, senhores, hoje, para o STJ, ofender servidor público no exercício da função ou em razão dela constitui crime. É uma questão lógica, né? A gente sabe que liberdade de expressão é um direito constitucional, mas ninguém pode usar esse direito constitucional como escudo para praticar crime. Se você não concorda com a ação do servidor público, você tem o direito de criticar, desde que de maneira respeitosa. Se você ofende um servidor público no exercício da função, nada mais justo que você seja penalizado na medida da lei. Então, essa é uma decisão acertada do STJ em tipificar como crime quem ofende servidor público. Então, se cai na sua prova perguntando o entendimento atual do STJ, se o desacato constitui ou não crime, você coloca que sim, constitui crime. Inclusive, o STF, ele julgou recentemente essa situação e disse que o crime de desacato foi recepcionado pela Constituição Federal. Ou seja, não tem mais dúvida, para as cortes superiores, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela é crime. De acordo com a lei, porque o crime de desacato está previsto no rol dos crimes praticados pelos particulares contra a administração pública. Então, de acordo com a lei, é o particular. E quem é o particular? É aquela pessoa da sociedade que não é servidor público, ou então é aquela pessoa da sociedade que é servidor público e está no seu momento de folga, não está em serviço. E quem é o seu sujeito passivo? É a administração pública. Agora ficou uma pergunta. Eu vou até voltar aqui. E o servidor público que ofende outro servidor público, ambos no exercício da função, constitui crime de desacato? Aí vamos para cá. Sexta turma do STJ, em São Paulo. Foi um caso que aconteceu e eles acabaram tendo esse seguinte entendimento. Vou até dar tela para vocês visualizarem melhor. O crime de desacato de natureza comum pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive funcionário público, seja ele superior ou inferior em hierárquico à vítima. Isto porque o bem jurídico a ser tutelado é o prestígio da função pública. Portanto, o sujeito passivo principal é o Estado e, secundariamente, o funcionário ofendido. Então, para a sexta turma do STJ, pouco importa o sujeito ativo, se é um particular, se é um servidor público. Se esse sujeito ativo ofender um funcionário público no exercício da função, ele vai responder por desacato. É uma coisa lógica, a lei é para todos. Por que eu trouxe esse entendimento? Porque se cai na tua prova, o particular, ele quando ofende um servidor público, ele está praticando o crime de desacato, verdadeiro ou falso? De acordo com o artigo 331, verdadeiro. Se perguntar, olha, um servidor público, né, que em serviço desacatou outro servidor público, ele pratica o crime de desacato? Sim, de acordo com o entendimento jurisprudencial do STJ. Tranquilo? Pessoal, eu estou disponibilizando esse material de forma gratuita lá no WhatsApp, né? No grupo do WhatsApp, no grupo do Telegram. Então, esse material ele tem uma senha. A senha é 1987. Você vai clicar no PDF, ele vai pedir a senha, você vai digitar 1987 e você vai ter todo esse material de forma gratuita para vocês. Agora a gente vai resolver questões, certo? Para aprofundar o conhecimento. Questão número 1. O crime de desacato ocorre quando alguém ofende a dignidade ou decoro de funcionário público no exercício da função ou em razão dela. Vou dar 30 segundos para vocês resolverem. Ok, pessoal, a questão está correta. Está previsto no artigo 331 do Código Penal Brasileiro. Tá certo? Resposta certa. Número 2. O crime de desacato exige que a ofensa ao funcionário público ocorra somente durante o exercício da função. Se a ofensa ocorrer fora do ambiente de trabalho, não há crime. Certo ou errado? Pessoal, essa questão está errada por conta desse termo somente.
Olha, o crime de desacato ele pode acontecer em duas situações. Ou quando a ofensa ao funcionário público ocorre durante o exercício da função, ou então, mesmo que o servidor público esteja na folga, ele seja ofendido em relação à função que ele exerce. Entendeu? Então ele pode constituir crime de desacato tanto em serviço como na folga. Lembrando que na folga tem que ter esse nexo de causalidade, né? Terceira questão. Xingar um policial durante uma abordagem de trânsito configura crime de desacato? E aí, pessoal? Verdade, não é isso? Você xingar um policial, né, durante uma abordagem de trânsito, o policial ali é em serviço, você está praticando sim um crime de desacato. Vocês estão achando essas questões fáceis, né? Mas cai desse jeito na prova, né? A diferença é que agora vocês estão estudando, estão aprendendo, já viu o conteúdo recentemente, mas por incrível que pareça, muitas pessoas erram esse tipo de questão. Agora vem uma questão aberta. O desacato pode ser praticado por funcionário público? E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Né? De acordo com o entendimento jurisprudencial, sim, né? Já a decisão do STJ, inclusive, eu coloquei aqui no material. O crime de desacato admite forma culposa? Pessoal, a resposta é não. Por quê? Porque o crime de desacato ele só admite a forma dolosa quando o sujeito ativo ele pratica uma ofensa a um servidor público com a intenção de desprestigiar, de ofender o bom andamento da administração pública, tá ok? Portanto, o crime de desacato ele só é aceito na forma dolosa. Se a ofensa ocorrer pelas redes sociais, caracteriza crime de desacato? A gente trouxe até um exemplo isso no começo da aula e eu passei para vocês que não constitui. O crime de desacato ele tem que ser uma ofensa direta, né? Ali na presença do servidor público ou então num ambiente em que ele possa escutar, certo? Se essa ofensa é feita pelas redes sociais, a pessoa abre uma rede social e começa a ofender alguém, ele está praticando crime contra a honra e não desacato. Então, senhores, terminamos por hoje o nosso conteúdo. Né? Se vocês gostaram aí, dá o like aí para fortalecer, comenta aqui. Se vocês querem outro tipo de conteúdo, coloca o tema que vocês têm dúvida, certo? E até a próxima, bons estudos.